Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Projeto Vida. Hoje, páginas 50 e 51, acompanhem na nossa apostila, tá? Nós vamos falar sobre as crianças, os direitos das crianças, tá? Na página 50, começa lá com um texto que chama Criança Não Trabalha. Na verdade, é uma música, como vocês podem ver aí no vídeo que eu postei, dentro da nossa aula. Fala sobre o que as crianças têm que fazer. Criança tem que ser bem cuidada e brincar, só. Aliás, esquecemos de uma coisa, tem que fazer as tarefas e se dedicar à escola, tá bom? Tá bom. Vamos começar falando então sobre os direitos das crianças, né? Então, olha lá, criança tem direito a crescer com saúde, proteção especial, liberdade e dignidade, tá? Então, esses são os princípios básicos. Criança tem que se alimentar bem, tem que ter moradia, tem que ser bem cuidado pelos pais, ser bem cuidado pela escola, pela comunidade, tá? Criança tem que ser muito bem tratada e bem cuidada, tá? Esse é o que diz as nossas leis, né? Mas vemos aí hoje em dia que muitas crianças são maltratadas, muitas crianças passam fome e seria bom que nós, sociedade e comunidade, se atentasse a ajudar mais as crianças que a gente vê que no dia a dia passam dificuldades, né? Afinal, tudo que a gente traz de ruim na nossa infância, a gente cresce com esse sentimento ruim, né? Então vamos tentar ajudar ao máximo as crianças que a gente vê aí que passam necessidades, tudo bem? Então lá, vamos começar hoje falando sobre a Declaração dos Direitos da Criança. Essa Declaração dos Direitos da Criança não tem na nossa apostila, tá? Tudo que eu vou falar hoje aqui, vocês acompanhem o nosso vídeo, acompanhem a nossa aula, que vocês não vão ter essa parte daqui na nossa apostila. Isso aqui eu estou trazendo para vocês terem conhecimento. Afinal, a nossa apostila só aborda o tema da música, tá bom? Mas eu trouxe para vocês conhecerem os direitos das crianças. Então, a Declaração dos Direitos da Criança, ela se originou da Declaração dos Direitos Humanos. Direitos humanos falam de todos os seres humanos, tá? Adultos, idosos e crianças. E aí, daquela Declaração dos Direitos Universais, veio a Declaração dos Direitos da Criança, tá? A Declaração dos Direitos da Criança, basicamente, vamos citar os 10 princípios, tá? Ela veio para proteger e valorizar as nossas crianças, para que elas tenham uma vida digna, amor e carinho, tá bom? Então, esses 10 princípios vieram, né, para ajudar a valorizar as nossas crianças, tá? Então, lá, o primeiro princípio fala que todas as crianças têm os mesmos direitos, todas as crianças são iguais, não importam a cor, a religião, a cultura, todas merecem o mesmo tratamento, tá? O mesmo tipo de educação, a mesma moradia, a mesma alimentação, todas merecem o mesmo cuidado, tudo bem? Segundo princípio, falamos o primeiro, vamos para o segundo. Proteção especial, oportunidade para viver com liberdade e dignidade. Toda criança tem que ser livre, livre no sentido de poder brincar, poder estudar e não trabalhar, tá? Criança não trabalha, criança brinca, criança estuda. E como diz a música, criança dá trabalho no sentido bom, de fazer arte, de brincar, de sujar roupa, de derrubar os brinquedos, de bagunçar a casa. Lógico, tem que tentar ser comportado, mas criança tem que ter energia, tá bom? Terceiro princípio, tem direito a um nome e uma nacionalidade. Lógico, toda criança, todo recém-nascido que nasce precisa ter um nome, sua certidão de nascimento, registrado seu nome e a nacionalidade. O que seria a nacionalidade? O país de origem, da onde ela nasceu, tá? Então, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Por exemplo, nós nascemos no Brasil, somos brasileiros, tá? Então, temos um nome e temos a nossa nacionalidade. Tudo bem? O quarto princípio, crescer com saúde, direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Então, toda criança tem que ter um abrigo onde morar, tem que ter alimentação adequada, tá? Tem que ter
Tem que brincar, recreação é brincar, né? Tem que ser, dar risada, ser feliz. E assistência médica, ela tem o direito de médico, de dentista. Aliás, isso faz parte da nossa higiene e faz parte da nossa saúde física e mental, tá? Então, criança tem direito a tudo isso. Lógico, é bonito isso aqui, né? A gente vê isso muito na teoria, mas na prática a gente vê que deixa muito a desejar, tá? É exatamente por isso que existe a Declaração dos Direitos da Criança, que tenta fazer com que o governo, o Estado, até os próprios pais, porque vocês sabem que existe uma fiscalização que olha os pais para ver se eles cuidam bem das crianças, que chama o Conselho Tutelar aqui no nosso país, né? E quando as crianças são maltratadas, o Conselho Tutelar vai até a casa dos pais para realmente ver se os pais estão maltratando os filhos, né? Então, não é só uma obrigação do pai e da mãe cuidar bem. O Estado, o governo também tem essa obrigação de fazer com que as crianças do país dele se desenvolvam bem. Mas a gente vê que nem todas as crianças, mesmo tendo essa lei, mesmo tendo uma fiscalização, são todas crianças bem tratadas, né? Mas a gente sabe que existe a lei, quando a gente vê por perto alguma criança que seja maltratada, a gente informa o Conselho Tutelar. Tudo bem? Depois, o quinto princípio. Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais. Agora nós entramos em um outro ponto. Crianças com necessidades especiais, tá? Muitas vezes elas não têm o mesmo tratamento que uma criança que não tenha a necessidade, né? E aí tiveram ainda que fazer outras coisas ainda. Tiveram que fazer a lei da inclusão para poder tentar trazer elas para a escola junto com as outras crianças. Porque, infelizmente, o ser humano, se ele não tiver uma regra, ele não faz por si só. São poucas as pessoas que acolhem as outras sem ter que ter uma lei para fazer com que eles façam isso, né? É muito triste. Mas tem a lei e temos que saber que todas as crianças com deficiência, sem deficiência, merecem o mesmo tratamento, a mesma educação e o mesmo conforto, tá? E o sexto, crescer em ambiente de amor, segurança, compreensão, não devem se separar da mãe só se houver necessidade. Criança precisa crescer com amor, com afeto. Lógico, tem que ter limites, tem que ter regras, porque o amor, quem dá amor, não é aquela pessoa que só vai falar sim pra você. Justamente, às vezes é preciso dizer um não. Às vezes a gente diz o não para uma criança porque a gente gosta dela. Porque se a gente não gostasse, talvez a gente deixaria ela fazer o que ela quisesse, tá? Quantas vezes a gente vê que acontece acidente com criança porque a pessoa que estava cuidando se descuidou? Porque não estava nem aí com a criança, né? Então, às vezes a gente fala um não para a criança, não para os nossos filhos, para a gente cuidar deles, é necessário. E vocês talvez só vão entender mais pra frente o porquê do não, né? Outra coisa, criança, tudo que pede. Ah, meu pai não dá tudo que eu peço. Claro, porque a gente não pode ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Não é assim a vida, né? Mas amor, segurança e conforto, compreensão, precisa ter, tá? 3 horas depois... Bom, agora o sétimo princípio, tá? Fala sobre receber educação primária gratuita, ou seja, a educação de base, né? O governo tem que disponibilizar para as crianças, todas as crianças. Não importa se elas têm condição de pagar uma escola particular ou não, todas as crianças, o governo tem que fornecer a educação gratuita, tá? Lógico que não na faculdade, tá? A faculdade é alguma outra coisa, educação base, educação primária, tudo bem? Oitavo, se houver um caso de acidente ou outro caso de emergência, a lei diz que, o princípio diz que a primeira pessoa a ser socorrida deve ser as crianças, tá? Eles têm prioridade no socorro. O nono, não deverá sofrer por descaso dos responsáveis ou do governo, nem crueldade e exploração. Não deverá trabalhar antes da idade mínima. Então aqui, nós não podemos, nem os pais, nem o Estado, nem a sociedade deixar a criança de lado. Por exemplo, ver que a criança precisa de alguma coisa e fazer de conta que não está vendo. Isso é descaso, tá? Você mal se importar com a pessoa ou com a criança. Então, o Estado tem que tratar, tem que cuidar e a família também, tá? E aqui, criança não pode trabalhar, tá?
só depois de uma certa idade, aqui no Brasil principalmente, começa como menor aprendiz, acho que a partir dos 16 anos. E antes dessa idade, criança não pode trabalhar, tá? Se estiver trabalhando, é ilegal, isso é crime, tá? Quem estiver fazendo a criança trabalhar vai responder. E o 10º princípio, proteger a criança de qualquer preconceito. Como eu disse lá para vocês, todas as crianças são iguais, independente de raça, religião, cor, e a criança precisa viver num ambiente sem brigas, de paz, onde todo mundo se respeitem, para que ela se torne um adulto do mesmo jeito, respeitando as pessoas, vendo as pessoas de igual para igual, tá bom? Bom, nós falamos da Declaração dos Direitos da Criança, que englobam os 10 princípios para o mundo todo, tá? Agora nós vamos falar especificamente do Brasil. No Brasil também foi criada uma lei específica para crianças e adolescentes, para que o Estado, a família e a sociedade tenham a obrigação de cuidar da criança. Ela se chama ECA, tá? É o famoso ECA, que significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Ela é uma lei específica do Brasil, tá? E o Estatuto diz que eles têm prioridade absoluta, criança e adolescente, tá? Primeiro, precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E aí, o ECA diz que três palavrinhas, 3 pessoinhas, 3 instituições são responsáveis pelas crianças. Família, o Estado e a sociedade, como eu venho dizendo. Todos nós, sociedade, o governo e a família, pai, mãe, tio, são responsáveis pelo conforto e pelo cuidado daquela criança, tá? Então, é obrigação de todos zelar pelas crianças. Não podemos pensar nos direitos sem colocarmos em prática, tá? A lei tá linda, tá maravilhosa, mas será que colocamos em prática? Então é necessário que se coloque em prática, tá? E aí temos alguns compromissos a serem colocados na prática, né? Mas são extensos, o ECA é extenso, então eu só vou abordar mais ou menos 3 tópicos, tá? Que são mais ou menos os primordiais. Tudo bem? Mas o ECA, se vocês puderem ver, depois eu até coloco lá para vocês na nossa aula sobre o ECA, tá? Para vocês pesquisarem se vocês tiverem interesse. Tá? É legal dar uma olhadinha porque fala bastante sobre os direitos que vocês têm e eu acho importante que todo mundo esteja ciente para a gente poder fazer um mundo melhor, um Brasil melhor, para ajudar as nossas crianças, tá? Então, lá, alguns exemplos dos compromissos. Direito de ter escola e educação. Sem educação, sem base, nós não somos nada, né? Qual que é a nossa diferenciação dos outros animais? A nossa inteligência, a nossa educação, o nosso senso, né? Então, educação é tudo. Então, educação é uma obrigação do Estado, do pai e da mãe, tá? Dar educação para a criança. Direito à saúde e prevenção. Direito à saúde, boa alimentação, higiene pessoal, ter assistência médica, ter assistência dentária, tudo que engloba a saúde, tá? Brincar, isso faz bem para a saúde mental da criança, né? Então, ter conforto, ter uma vida saudável, tá? E direito à liberdade, respeito e dignidade, tratar todas as crianças de igual para igual, sem humilhar, sem escravizar, sem explorar, sem xingar, manter a criança no ambiente de paz, tá? Bom, com os direitos da criança e com o ECA, eu acho que daria, se todo mundo colocasse na prática as leis, um mundo perfeito para as crianças. Lógico, a gente vê que não está, mas nós temos sempre que nos informar e saber, porque podemos tentar fazer um mundo melhor daqui em diante, né? E saber que a criança é o ser mais precioso que a gente pode ter na nossa sociedade, tá? Porque ela vai ser o futuro da nossa nação, do nosso país, do nosso planeta, né? Então vamos cuidar bem das nossas crianças e eu espero que vocês também se cuidem, tá bom? Por hoje foi só. Beijinhos!